de Porto Alegre no tratamento de dependentes químicos. Também saúdo meu velho amigo Coronel Mendes, hoje juiz militar e que foi comandante da brigada e com quem aprendi muito ao longo da minha carreira jornalística sobre as causas da criminalidade em Porto Alegre e pela luta que ele sempre empreendeu. Mas fico muito honrado de ter sido convidado para trazer aqui propriamente um depoimento, agora como senador, função que me enche de honra e responsabilidade, e aquilo que procuro fazer. Eu tenho um projeto em andamento no Senado, está na Comissão de Constituição e Justiça, sobre o agravamento para a hipótese da progressão do regime e a volta do exame criminológico, mas procurando ser fiel ao tema e dentro do curto espaço que me foi proposto, em torno de 20 minutos, porque daqui a pouco mais eu viajo para Brasília, eu quero dizer que o problema nosso já começa no título dessa proposta de seminário de hoje. A impunidade gera criminalidade, que é uma grande verdade. Agora, por que a impunidade no Brasil e no Rio Grande do Sul? Eu sei que eu estou tratando com os maiores especialistas do Rio Grande do Sul, num auditório predominantemente de promotores e procuradores de justiça, uma classe nobre, classe social que eu quase integrei, já contei várias vezes. Eu cheguei a fazer um concurso, me preparei para ingressar no Ministério Público quando uma proposta na comunicação me reteve e eu deixei de ser promotor. Mas quando ingressei na Faculdade de Direito, o meu objetivo era ser promotor de justiça. Bom, dito isso de passagem, a pergunta que todos nós queremos responder hoje é: por que a impunidade e se gerando tanta criminalidade? No meu entendimento, são 3 fatores fundamentais a causa de tudo isso que nós vivemos no Brasil. O primeiro se chama falta de verbas, falta de dinheiro, o que tem a ver, evidentemente, com gestões públicas. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, há 36 anos, vemos governadores do Estado, um passando o governo para o outro em condições piores do que havia assumido. E faltando verbas, nós estamos vendo esse caos em todos os setores, não só no Rio Grande do Sul, mas no país inteiro, mas já que o nosso cenário de discussão é o Rio Grande do Sul, em todas as áreas. Nós estávamos vindo para cá e ouvindo a crise do fechamento hoje, ou da greve dos professores das escolas públicas, com toda a razão, mas sem ter onde se indicar, mas os recursos de onde virão. Então é uma crise que se arrasta há anos, e os professores mal pagos, e é uma crise que vai para o setor da saúde. Ainda ontem de manhã eu estava em casa, uma pessoa relacionada à minha família telefonou: olha, senador, me dê uma mão, eu estou com um irmão no Conceição, no Hospital Conceição, há 22 horas sentado numa cadeira, na emergência, sem ter ao menos um colchonete onde deitar, quanto mais se falar no leito. Eu liguei o telefone lá para o Conceição, falei com a chefe do setor social, falei com a chefe da enfermaria, falei com o responsável pela distribuição de leitos. Todo mundo disseram: olha, o senhor me perdoe, mas não tem como. A situação da pessoa que o senhor está intercedendo não está bem, mas não é o pior, tem gente muito mais grave. Há 24 horas aqui, a emergência do Conceição lotada. Então assim vai a coisa. É educação, é saneamento, não é? É saúde e extensivamente é o setor da segurança pública. As causas, nós sabemos, muitas delas, por que não há dinheiro. Porque há gestões públicas muito ruins, um excesso de cargos políticos, de gente da política, localizada em administração, onde se exige conhecimento, preparo, responsabilidade, e onde a cada governo muda tudo. É um velho problema, é um problema sobejamente conhecido de todos.
Mas chegando ao nosso tema de hoje. Em primeiro lugar, falta de recursos. Se não tem recursos, caímos no segundo fator, falta de policiamento. A Brigada Militar deveria ter hoje um contingente de 32 mil brigadianos. Hoje tem apenas 19 mil. O menor contingente desde 1982. Não há policiamento, não há armamento, os salários estão defasados. Portanto, há desestímulo para o exercício desse trabalho. Extensivamente aos policiais civis. Então, voltamos ao ponto de partida, a falta de recursos. E um terceiro problema, no meu entendimento, é de ordem legal. O Código Penal precisa de algumas reformas, o Código de Processo, a Lei de Execução, e assim vai. Então, consequência disso, nós temos hoje superlotação em todos os presídios do Rio Grande do Sul e falta de lugar no semiaberto. O semiaberto que hoje não passa de uma porta giratória da criminalidade. Eu fiz um artigo para Zero Hora há poucos meses com esse título, porque o semiaberto é uma falácia, é um engodo. Até porque houve agora um agravamento, por tudo que eu tenho acompanhado da imprensa. Não há mais albergue, então está se fazendo a liberação direta, do fechado para a rua. E por ridículo que pareça, mas é uma verdade, não há também mais tornozeleiras eletrônicas. Então a pessoa sai da cadeia, alegadamente vai para casa, e o que acontece? Em casa também não tem fiscalização. Então esse delinquente que não tem idoneidade, não tem qualificação de mão de obra, não tem preparo, o que ele vai fazer? Ele vai cair na criminalidade, porque com essa má educação que nós temos, e tudo por isso está interligado. Educação, falta de mão de obra qualificada, lá vai o pobre do sujeito, que já tem uma índole criminosa, vai para o crime. Outro dia eu estava lendo o relatório do Sebrae, nós temos apenas 9 milhões de brasileiros com mão de obra realmente qualificada. No mais, não há uma qualificação, porque há deficiência no ensino. Algumas propostas que foram apresentadas não deram em nada. O Pronatec está aí parado, que é a preparação, da profissionalização do indivíduo. O FIES, o financiamento para o ensino universitário, um fracasso também por falta de recursos lá em cima, no governo federal. A pátria educadora é uma outra falsidade que não se concretizou, foi apenas um rótulo. Então, vejamos que tudo gira nesse círculo vicioso. Falta de boa gestão aqui, falta de boa gestão lá em cima, e descamba para onde? Descamba na criminalidade, que é o que nós estamos enfrentando. Então, sobre isso eu tenho certeza que muito será dito aqui hoje nesta tribuna, e um outro item que tem sido o refúgio do criminoso é o tráfico de drogas, sobre o que certamente aqui o Dr. Sérgio de Paula Ramos vai falar. Eu conheço bem o seu pensamento. Há poucos dias tivemos lá na Comissão de Educação, num painel que foi presidido por mim, um debate sobre as drogas, porque sou o relator do projeto da liberação da maconha. Tem me dado muita incomodação, porque a pressão é muito grande. E o Dr. Sérgio de Paula Ramos prestou um depoimento magnífico, que está gravado, nós mandamos imprimir e até distribuímos. E o doutor Sérgio de Paula Ramos tem um pressuposto de que antes de tratar da maconha também tem que cuidar do álcool, que é uma porta de entrada. E hoje a proliferação da criminalidade decorrente da droga é assustadora. E eu aprendi com o coronel Mendes, ao tempo que estava na presidência, no comando da brigada, e ele está aqui presente, e ele disse num determinado programa que eu apresentava pela TV Com, que 60% da criminalidade vem do semiaberto.
Então, dessa criminalidade do semiaberto, a grande maioria são os traficantes. Daí que aumenta assustadoramente o crime de homicídio. Eu até recolhi alguns dados sobre o que é o homicídio hoje, provindo do 9º Anuário Brasileiro da Segurança Pública. E certamente isso será aqui comentado. Segundo esse anuário, do último que saiu, em 2015 nós tivemos, em 2015, 2.405 homicídios no Rio Grande do Sul, com um aumento de 69%, enquanto que a população do Rio Grande do Sul cresceu 3%. Então veja, em 2001, no ano passado, 2.405 homicídios. A grande maioria disso são os traficantes de droga. E há notícias, no entanto, de que no Rio e São Paulo os homicídios, em termos absolutos e relativos, houve uma diminuição. Em algumas cidades gaúchas, há um recorde extraordinário de crimes de homicídios. Por exemplo, em Pelotas, pelos dados que eu recolhi, nos últimos 10 anos houve um aumento de homicídios de 519%. E nas maiores cidades do Rio Grande do Sul, a contar Porto Alegre, Canoas, Caxias, Santa Maria e por aí vai, há um crescimento de 107% nos últimos 10 anos. Então, essa criminalidade prolifera assustadoramente. Um outro crime de enorme crescimento tem sido o roubo de veículos. Vejam que no ano passado, no Rio Grande do Sul, roubaram 38.551 carros. São 107 carros roubados por dia no Rio Grande do Sul no ano passado. E aí a questão da população carcerária, que nós não conseguimos ver soluções. Muito se tem batido no Rio Grande do Sul pela abertura de mais presídios. No outro dia, na Comissão de Infraestrutura do Senado, onde eu faço parte, eu requeri a presença do diretor-geral do DPEM, Dr. De Vito. E ele compareceu lá, e a certa altura eu perguntei, mas Dr. De Vito, lá no Rio Grande do Sul nós temos uma constrangedora deficiência de presídio, nós não temos mais onde botar os presos e alguns juízes de direito estão colocando na rua porque não tem como retê-los. E ele disse, olha, nos últimos anos nós mandamos tanto no governo Ieda, mandamos um certo valor, depois no governo seguinte mandamos, mas o que acontecia? Esses valores do DPEM que chegam ao Rio Grande do Sul vão e voltam, porque não há recurso de contrapartida que o Estado tem a obrigação de entrar. Então essa é uma realidade que nós precisamos ver, e eu pretendo cobrar muito isso agora do novo governo. Nós vamos levar de volta, agora mudaram as figuras, levar de volta não só o ministro da Justiça, logo que for possível. Os senhores sabem que é um poder que tem o Senado de convocar qualquer autoridade pública, e nós temos convocado muitos, praticamente todos os ministros, uns 10 ministros, nós convocamos para falar nas várias comissões que nós integramos, a Comissão de Educação, a Comissão de Ciência e Tecnologia. Esta comissão eu tenho a honra de presidir, e é um outro problema. Agora esse governo Temer entra e já funde a Secretaria da Ciência e Tecnologia com a Secretaria, com o Ministério, com o Ministério das Comunicações, quando nós precisamos de uma valorização. O futuro do Brasil depende das inovações, não é? do estímulo ao empreendedorismo, da pesquisa tecnológica e científica, e isto, por esse governo que está terminando, foi zero, por algo que nós descobrimos logo que assumi essa comissão, uma coisa de 2 meses, e por isso nós estamos agora fazendo uma série de audiências públicas, e amanhã de manhã, nesse horário, vamos ter mais uma, para saber aonde é que estão indo esses recursos, porque há um recolhimento, em média, de 5 bilhões de reais por ano.
as empresas têm que contribuir 0,5%, 1%, para o Ministério da Ciência e Tecnologia, para distribuir entre universidades, entidades científicas, para estimular a investigação científica e tecnológica. E esse dinheiro não chega lá. E aí descobrimos que essa verba estava indo para o superávit primário. Então nós queremos restabelecer, cobrar o direcionamento para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas já estamos com medo de que, estando agora juntos, Ministério da Ciência e Tecnologia e Comunicação, quem sabe lá uma parcela vai para as comunicações e continuará essa deficiência. Então, prezados amigos, os nossos problemas são gigantescos e estão todos interligados. E eu estou fazendo aqui essa mescla de dados, porque como o meu tempo é curto, e eu também daqui a pouco tenho que viajar, eu acho que não é possível nós centrarmos apenas no problema segurança pública. Tem que mexer nas estruturas, que é o que se requer há muito tempo. E é a esperança que nós temos agora. Com essa depuração que começou, embora muito lentamente, com uma presidente da República que se deu mal, não estava preparada para aquele cargo. Além do mais, demonstrou relações promíscuas com a corrupção da Petrobras, que foi praticamente destruída. Se fosse uma empresa privada, hoje estava falida. E não apenas a Petrobras, a Eletrobras, os fundos de pensão das estatais, a usina de Belo Monte, a refinaria Abreu e Lima, lá em Pernambuco, o complexo petroquímico do Rio de Janeiro, tudo isso foco de corrupção. São milhões e milhões, que chegam a bilhões, verbas que poderiam ser direcionadas para educação, saúde e segurança pública, e não tem sido. Então essa é a nossa expectativa, e esse é o trabalho que temos que desenvolver no Congresso Nacional, de eliminar essas figuras nefastas que a política carreou para lá. E há muito por fazer. Saiu, por enquanto, a presidente da República. O que tudo indica, não volta mais. A não ser que o presidente que agora assumiu cometa tantos erros que revolte a população e alguém diga melhor que ela volte, o que se supõe que não vai ser possível. Mas até isso pode acontecer, não é? Ministros corruptos, políticos corruptos dentro do Congresso Nacional, dentro do Senado. Nós vivemos o constrangimento de conviver com 13 senadores envolvidos com a Lava Jato, 78 na Câmara dos Deputados. Então, é esta gente que deteriora a política, que leva para o ralo da corrupção esses recursos que deveriam estar aqui hoje para a segurança pública e outros setores. Um outro dado que eu tenho aqui é com relação às mortes violentas. No Brasil houve em 2014 58.497 vítimas de mortes violentas, incluindo os crimes, isso num ano só, incluindo os crimes dolosos, latrocínios, lesões seguidas de morte, incluindo os militares e policiais em serviço, o que equivale a um índice de 28,8 mortes por 100 mil habitantes. Esse é um dado que os amigos do Ministério Público certamente vão aflorar aqui. 28,8 mortes por 100 mil habitantes, o que a Organização Mundial da Saúde considera um índice endêmico, porque a média tolerável é de 10 mortes por 100 mil habitantes. Nós temos 28,8, praticamente 3 vezes mais. Eu apresentei um projeto no Senado no sentido de agravar as hipóteses para a progressão de regime. Eu sei que tem ilustres promotores e procuradores aqui que estão propondo a extinção pura e simplesmente. Eu acho que de uma vez por todas isso é difícil passar pelo Congresso. Tem muita gente lá interessada em manter, até por suas relações. Da mesma forma que apresentei um projeto para extinção parcial do Fórum Privilegiado, recebi uma crítica forte de uma emissora de rádio há poucos dias, dizendo que tem que acabar com a Bandeirantes, dizendo, olha, isso aqui não passa pelo Congresso. Então não adianta devaneio, nós temos que ir naquilo que é possível, tem que ir por partes.
Vamos propor o fim do foro privilegiado, excetuando os magistrados, os procuradores e promotores de justiça e aqueles que forem eleitos. Depois, mais adiante, vamos tentar. Tem um projeto há 5 anos engavetado lá no Senado, que propõe esse paralelo também com relação ao fim do semiaberto definitivamente. Eu acho que não, acho que temos que ir por partes. Na medida que vai mudando a composição do Congresso Nacional. Então eu estou propondo que para o semiaberto haja o cumprimento da pena de 2/3 para quem é primário e 3/5 para quem é reincidente ou no cometimento de crimes hediondos. O relator desse projeto é o senador Ronaldo Caiado. Ele viu com muita simpatia, já apresentou o parecer, que está por ser votado a qualquer momento na Comissão de Constituição e Justiça. E assim vamos. E eu estou pedindo no mesmo projeto a volta do exame criminológico, que a coisa de uns 12 anos, como sabem melhor do que eu, foi extinto, mas era muito mal proposto, onde tinha uma palavra quase que definitiva, o diretor do presídio. É evidente que o diretor do presídio, normalmente, dava favorável no seu parecer, até para não correr riscos dentro de uma cadeia onde ele estava vetando a saída de um preso. Então, que haja o exame criminológico, não só para o livramento condicional, como eu sei que é o caso que alguns propõem, mas também para quem vai para a progressão de regime, porque é muito grande a quantidade de delinquentes psicopatas que não podem sair da cadeia, tem que continuar lá dentro. E se possível, se tentar um tratamento. Então, que haja um exame criminológico por psiquiatras, especialistas, participação de assistentes sociais e outros especialistas do ramo. Esse é um projeto que também está andando, está nas mãos do senador Aloysio e que viu com muita simpatia, e eu espero que agora, quando baixar a poeira, porque nesse turbilhão de acontecimentos que nós vimos convivendo lá no Senado, a coisa deve melhorar agora um pouco. Não se falava outra coisa a não ser na crise, e no impeachment, etc. Agora, como tem uma comissão especial do Senado, de 21 senadores, para cuidar exclusivamente em determinados horários do dia, sem interromper as sessões deliberativas do plenário, vai dar tempo para nós voltarmos a esse debate. E onde eu tenho um projeto, que esse já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, já é do conhecimento de alguns dos senhores, e eu faço questão de registrar, porque tem a ver com a área do Poder Judiciário, que é a mudança da sistemática de indicação dos ministros para o Supremo. Eu sou, desde a minha época de jornalista, um inconformado com esta dependência dos nomes ao presidente da República. Isto, na minha opinião, retira a chamada independência de poderes prevista pela Constituição Federal. Então, eu tenho uma proposta, tenho um projeto de lei, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, com um relatório magnífico do senador Antônio Anastasia, e onde eu proponho que não mais o presidente da República, que demora demais. Vejo que no caso do Joaquim Barbosa, a dona Dilma levou 9 meses para indicar o Edson Fachin, depois de fazer uma rigorosa pesquisa para ver quem tinha uma ideologia parecida para colocar lá, e que nós temos com isso um verdadeiro aparelhamento do Supremo Tribunal Federal. Então, a minha proposta não retira a intervenção do presidente da República, mas lhe entrega já uma lista pronta. Então, uma comissão de 7 especialistas, a saber, presidente do Supremo, presidente do STJ, presidente superior eleitoral, presidente superior do trabalho, presidente superior militar, procurador-geral da República e presidente do Conselho Federal da OAB, estas 7 personalidades, até o mês da vacância no Supremo, faz uma lista tríplice. E esta lista tríplice, com pessoa de conduta ilibada, notório saber jurídico, 15 anos de convivência com a área do jurídico, seja como magistrado, seja como professor, seja como advogado,
Esta lista tríplice, então, até o mês vai para a mão do presidente da República, que então vai pensar um nome e submeter a sabatina no Senado. É uma proposta que também está tendo boa simpatia. Com isso, nós esperamos que acabe com esse aparelhamento, onde o presidente da República sempre acaba mandando para lá gente das suas conveniências ou interesses. Agora, nas relações premiadas, todos estão vendo, aqui e ali, há referências a isto. E, inclusive, eu estou esperando para hoje à noite, e recomendo a quem puder, assistam o Roda Viva da TV Cultura, que vai entrevistar hoje o Delcídio do Amaral. E ao que parece, ele vai abrir a boca com relação a estas ligações do governo federal com nomes do Supremo Tribunal Federal. É uma expectativa. Bom, mas meus prezados amigos, eu teria mais dados aqui, mas tenho certeza de que são dados que serão muito mais com conhecimento de causa dissertados aqui dessa tribuna, e vim aqui com muita honra, esperando que naquilo que puder contribuir, eu sei que há propostas do Ministério Público com relação a esta área, estarei lá à disposição no meu gabinete. Afinal, eu fui mandado para Brasília com mais de 2 milhões de votos, o que muito me honrou, para trabalhar pelo Rio Grande do Sul. Lá se trabalha muito, aparece pouco, é a minha queixa que eu tenho, as pessoas reclamam muito, mas onde é que está o nosso senador? Nosso senador trabalha exaustivamente, mas não aparece. Porque eu estava aqui numa empresa de comunicação, onde participava de um programa de televisão ao meio-dia com 1,5 milhão de telespectadores. Tinha 2 horas de rádio à tarde, no Rádio Jornalismo. Tinha um programa de debates à noite. De repente, sumi completamente disso e vou para Brasília, onde não se divulga o trabalho, só se divulgam os escândalos, a não ser quem assiste a TV Senado ou lê o Jornal do Senado. Então, eu estou lá à disposição, tenho trabalhado como nunca trabalhei na minha vida, mas tenho gostado muito. Devo dizer que se soubesse que era tão fascinante o trabalho do Senado Federal, eu teria aceito o convite há muito mais tempo. Esperei demais, sempre na vacilação, será que vale a pena, será que é bom? E quando fui, já estou com uma idade um pouco avançada, mas com uma perfeita saúde e condições de trabalhar muito. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.